uma alegria, como eu já disse, poder estar aqui com os irmãos e compartilhar da palavra de Deus. Você que nos acompanha pela internet, que você seja edificado por essa palavra. Que se você ainda não conhece a Jesus Cristo, que esse seja o momento de você ter um contato com Ele, com a sua palavra. Que ela seja efetiva na sua vida. Para a nossa meditação nesta manhã, eu quero convidar a todos que abram as suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 18, e nós faremos a leitura dos versículos 1 a 7. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 7. Diz assim o texto da palavra do Senhor, segundo o livro de Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 7. No terceiro ano de Oséias, que era filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, que era rei de Judá. Tinha ele 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Nestã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem antes e nem os que foram depois dele. Porque ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. E ele rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Texto da palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 7. Curve a sua fronte agora, peça que Deus fale ao seu coração, para que a sua palavra se torne eficaz na sua vida, no seu viver, e em todos aqueles que estão nos ouvindo. Curve a sua fronte e peça que Deus fale a você também nesta manhã. Oremos silenciosamente. Pai, a tua palavra foi lida, e agora te pedimos que pela ação do teu Santo Espírito, o Senhor, fale aos nossos corações nesta manhã. Fortalece-nos, edifica-nos, desafia-nos, para que nós estejamos vivendo sempre confiantes em Ti, e debaixo da Tua graça, e do Teu poder e da Tua ação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vivemos numa época difícil. Eu creio que nenhum de nós tenha pensado em que nós pudéssemos passar por uma fase tão crítica como nós passamos durante esses 2 anos que vivemos. Ninguém imaginava que teríamos que nos separar, que teríamos que vivermos isolados. Ninguém imaginava que não poderíamos mais nos abraçar, nos cumprimentar, estarmos compartilhando e convivendo juntos da comunhão que Jesus e que o próprio Deus requer de nós. O que dizer, então, das críticas e das situações que nos são colocadas como povo de Deus, nos proibindo de determinadas formas de ação, proibindo com que nós possamos nos compartilharmos como povo de Deus. E ainda mais,
tendo pessoas que querem colocar na sociedade coisas que não condiz com aquilo que Deus determina para a nossa vivência. Vivemos numa época difícil. Vivemos numa época em que a fidelidade e a coragem são desafios para a igreja atual. De enfrentarmos, de estarmos combatendo as situações que essas ações da sociedade querem nos impor. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu fico extasiado com ela. Extasiado porque ela se renova a cada dia. Ainda que ela tenha sido escrita há mais de 2.000 anos, para alguns mais de 3.000, 4.000 anos, não importa o tempo em que ela foi escrita, mas ela se torna a cada dia viva para os nossos corações, diante das circunstâncias em que nós vivemos. Se você quer ter um alento para esse período em que você está vivendo, se você quer ter uma orientação para o que fazer nesse período em que você está vivendo, é só você meditar, é só você buscar conhecer aquilo que ela nos mostra a cada instante, a cada momento, em cada livro, em cada capítulo, em cada versículo. Personagens que, da mesma forma como nós, sofreram perseguições, personagens que, como nós, em diversos momentos passaram por lutas, por aflições, pessoas que são colocadas diante dessa luta, dessa situação em que nós vivemos hoje, mas que eles viveram também, e como Deus foi benevolente para com eles em todas essas circunstâncias. Como Deus os fez suportar as aflições, como Deus os caminhou e os levantou diante das provações. Hoje, nesta manhã, eu quero falar a respeito de um personagem que ele começa bem o seu caminho, no desenrolar do seu caminho ele dá algumas vaciladas, mas no final ele chega a bom termo. Eu creio que não é muito diferente do nosso viver. Muitas vezes começamos bem, mas a nossa caminhada nós vacilamos, nós fazemos coisas que muitas vezes não são do agrado de Deus, mas o importante é que diante dessas circunstâncias nós estejamos nos levantando, reconhecendo o nosso viver e nos voltando para Deus. Eu gostaria de conversar com os irmãos, com aqueles que nos assistem, a respeito de um rei chamado Ezequias. Ezequias é um jovem que no seu tempo foi um parâmetro de uma postura assumida e de certa forma de uma clareza e de uma confiança plena naquele Deus que ele havia ouvido falar. O texto que nós lemos, ele se encontra numa época em que o reino do norte, Israel havia sido dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e esse período da época de Ezequias, que foi o rei do sul, aí o reino do norte já havia sido feito cativo pelos assírios por causa da sua idolatria. O reino do norte havia se afastado de Deus, havia procurado buscar os seus próprios interesses, havia se prostrado diante de outros deuses, e por causa disso o reino foi totalmente levado cativo pelos assírios. Era um período de muita opressão espiritual, de muitas inseguranças. A perspectiva de um futuro era totalmente deprimente. Se nós observarmos o período em que esse texto foi escrito, tanto o reino do norte, que já havia sido feito cativo, como o reino do sul, agora que seria dirigido por Ezequias, estava numa situação muito crítica, estava numa situação deprimente. É por isso que eu acho que a história de Ezequias é especialmente atual e desafiadora para nós. Ezequias era filho de Acás, um homem mau, cheio de crueldade, um homem ímpio, um homem idólatra que destruiu o culto do povo de Judá ao Senhor e fez o que era mal aos olhos de Deus, diz o texto. Para nós termos uma ideia do que era o rei Acás, ele fez imagens de fundição para que o povo pudesse adorar. Ele queimou incenso a Baal. E o pior de tudo,
Ele entregou os seus próprios filhos, muitos dos seus filhos, ao sacrifício no fogo. Ele descumpriu a lei de Deus que dizia que sacrifícios humanos jamais poderiam existir no meio do povo. Acás foi um rei totalmente desprezível aos olhos de Deus. E é nesse cenário, nessa família a qual Ezequias havia sido criado, uma família totalmente idólatra. E quando o rei Acás morre, Ezequias tem que assumir o trono. E diz o texto que ele tem apenas 25 anos de idade, mas que ele reina durante 29 anos, aproximadamente do período 720 a 690 antes de Cristo. Mas o texto diz que, independente do seu pai ter sido todo esse idólatra, ou ter feito tudo isso que ele fez, diz o texto que Ezequias foi alguém temeroso a Deus e a sua palavra. E é isso que me chama a atenção em Ezequias. O seu temor e a sua palavra, ainda que o povo estivesse vivendo numa situação crítica, ainda que o povo estivesse passando por uma situação deprimente, ainda que o povo estivesse sendo oprimido pelo inimigo, Ezequias assume o governo e ele determina para o seu coração temer a Deus e a sua palavra. Normalmente, no período bíblico, os pais eram tidos como referenciais num grau muito grande ou muito maior do que hoje. Hoje, normalmente, os filhos não ouvem muito os pais. Muitos querem procurar seu próprio caminho, o que não é errado de tudo. Mas ouvir as orientações do pai é muito bom. Mas naquele tempo era o contrário. Naquele tempo, o ditado que dizia tal pai, tal filho, normalmente se manifestava. E se o rei era ruim, a tendência era que os seus descendentes também caminhassem para o próprio caminho. E nós observamos que os filhos seguiam os pais, mas não é o que acontece com Ezequias. Ezequias tinha tudo para ser um idólatra. Ezequias tinha tudo para ser um mau governante, um péssimo governante. Se ele tomasse como parâmetro, como exemplo o seu pai, tudo indicaria que ele agiria dessa maneira. O reinado e a vida de Ezequias tinha tudo para dar errado. Ele vivia num ambiente idólatra, ele vivia numa sociedade totalmente corrompida, ele vivia, de certa forma, num período totalmente vazio da ação de Deus no meio do povo. No entanto, Ezequias resolve esquecer todas essas coisas, deixar de lado todas essas coisas e procurar fazer o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Eu creio que nos dias de hoje não é muito diferente. Quantas vezes nós nos deixamos levar pela sociedade em que nós estamos, porque todo mundo faz. Vamos ser mais camaradas com os posicionamentos. Nós não precisamos ser radicais. Nós não precisamos nos portar ou nos posicionar diante daquilo que a sociedade está fazendo. Isso é coisa de político, isso é coisa de pessoas que estão se envolvendo com essas situações. A igreja tem que ficar isenta disso. Ezequias nos dá um exemplo claro de que a igreja, o povo de Deus, aquele que se diz servo de Deus, jamais pode estar isento diante da sociedade na qual ele vive. Podemos ser chamados de radicais, podemos ser chamados de ultrapassados, podemos ser chamados de pessoas sem noção, mas nós jamais podemos deixar de falar daquilo que vivemos ou daquilo que cremos. E é isso que Ezequias faz. É isso que Ezequias se propõe no seu coração, diante dos desafios, diante das dificuldades que ele estaria passando.
ele resolve ser fiel a Deus e agir com coragem diante da situação em que ele estava passando a assumir. Ezequias é alguém que serve como parâmetro para as nossas vidas. Para muitos, nos dias de hoje, ainda nós podemos dizer, olha, as coisas de Deus são muito bonitas, mas são coisas para deixar para depois. Eu tenho muita coisa para fazer. Quando eu ouço pessoas na igreja dizendo assim, pastor, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Quando eu ouço pessoas da igreja dizendo assim, pastor, mas o meu serviço me consome muito tempo, não tem como eu assumir qualquer coisa que seja. Eu fico a pensar que eles não entendem, ou não entenderam ainda, o papel dos personagens bíblicos na face da terra e na história cristã. Porque eu não consigo imaginar Moisés não tendo o que fazer durante o dia e por isso ele servia a Deus. Eu não tenho como imaginar Josué não tendo o que fazer e por isso então ele foi escolhido por Deus para agir e para ser o líder do povo. Eu não tenho como ver Elias sendo alguém que não fazia nada e por isso então ele era o profeta de Deus. Eu não tenho como ver a Jesus Cristo sendo filho de Deus e vendo que Jesus ficava sentado à beira de uma árvore, embaixo de uma árvore, não fazendo nada. E por isso então ele podia atender as multidões, por isso ele podia fazer milagres. Quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que esses personagens todos trabalhavam até muito mais do que hoje em dia nós trabalhamos. Eu creio que naquele tempo não tinha a obrigação de o patrão só permitir 9 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, não tinha uma carga horária semanal. Quando nós lemos a história de Moisés, de Abraão e de tantos outros personagens, Elias, Josué e tantos outros, nós vemos que os personagens, esses homens de Deus, trabalhavam durante todo o dia. Moisés tinha que atender o povo de manhã até o final do dia. Jesus, diz o texto, que ele caminhava, que ele não tinha tempo nem para reclinar a cabeça. Eram homens que realmente se dispunham a fazer aquilo que Deus queria, independente da carga de trabalho que eles pudessem ter. Eles entendiam aquilo que Jesus Cristo vai dizer, de que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda que Judá fosse uma nação pequena, era nela que estava situada Jerusalém, uma cidade muito cobiçada por muitos até os dias de hoje. Mesmo em uma nação pequena, precisamos entender que há problemas para serem resolvidos. E ele, Ezequias, como rei, deveria ter muitos. Às vezes a gente pensa que um rei não tem nada que fazer, ele fica somente no palácio, como muitas vezes a gente vê nos filmes, bebendo, se divertindo, mandando, matando pessoas. Mas o rei que é rei, ele tem muitos problemas. É só imaginar o seguinte, no reino de Judá, eu creio que Ezequias deveria ter muitos problemas bélicos. Nós observamos que nesse período, se vocês continuarem lendo esse texto, vocês vão ver que Senaqueribe queria invadir Judá. Judá estava num constante meio de uma guerra. Eles viviam constantemente em guerra, e para isso eles precisavam ter um exército, precisavam ter dinheiro para manter esse exército, para combater os inimigos. Ezequias também tinha problemas diplomáticos. Ele tinha necessidade de fazer alianças, muitas vezes com nações interesseiras. O rei precisava ser bem diplomático, precisava ter essa liderança. Ele tinha problemas de infraestrutura. Se nós observarmos a história dos reis que antecederam a Ezequias, nós vamos observar que Judá era uma cidade fragilizada, com diversos problemas internos. E o pior de tudo, sem dinheiro.
Vejam quantos problemas Ezequias tinha. Quantos problemas Ezequias ia ter que enfrentar agora como rei de Judá. Se fosse para muitos outros reis, eles teriam única e exclusivamente se preocupado com isso. Esses problemas poderiam ser usados como desculpas para a sua vida ou para a vida de Ezequias. No entanto, diz o texto, que Ezequias preferiu cuidar primeiro das coisas de Deus. Independente dele ter todas essas funções, independente dele ter que resolver todos esses problemas, independente dele ter que enfrentar toda essa situação adversa no reino, diz o texto que Ezequias preferiu cuidar primeiro das coisas de Deus, das coisas do Senhor. Depois que ele cuidasse das coisas do Senhor, ele cuidaria dos demais problemas. Talvez Ezequias já tinha no seu coração as palavras que muito tempo depois Jesus diria, de que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ezequias era alguém determinado, talvez até considerado um louco para a sua época, onde já se viu um rei deixar esses assuntos primordiais para se preocupar primeiramente de servir a Deus. Que tipo de rei era esse? Para muitos ele poderia ser um louco, mas Ezequias está preocupado única e exclusivamente em servir a Deus, em buscar primeiro as coisas de Deus. Ele decide enfrentar tudo e todos pelo nome do Senhor e para o Senhor. E é por isso, meus irmãos, que eu quero observar com os irmãos algumas atitudes deste grande rei, servo de Deus, que servem para nós nos dias de hoje, para termos uma vida bem-sucedida, para mantermos a nossa fidelidade, encontrarmos coragem para enfrentarmos todos os desafios que nós temos nesta época em que nós vivemos. Desafios políticos, desafios sociais, desafios econômicos, desafios de religiosidade, de crença e de fé. E a primeira coisa que nós observamos é que Ezequias, diz o versículo 3, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Retidão aqui vem do sentido de ter uma virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça, de integridade, de lisura. Martin Luther King, um grande servo de Deus, vai dizer, olha, eu sonho com um dia em que a justiça correrá como água e a retidão como um caudaloso rio diante dessa sociedade em que nós vivemos. Ezequias tinha plenamente em seu coração que a primeira coisa que ele deveria fazer era fazer o que era reto perante o Senhor. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, conforme Deus havia orientado os seus servos. Quando nós queremos ser servos de Deus, quando nós queremos servir a Deus, nós precisamos viver em retidão de vida. O filósofo Demócrito, na época do reinado grego, ele vai dizer que o que faz o homem feliz não é o dinheiro ou o poder, mas sim a retidão e a prudência. E ele está tão preocupado com essa situação na sua época, que ele diz que certo filósofo, ele sai durante o dia com uma lanterna, procurando um homem que fosse digno de justiça e de prudência. Por ser algo tão difícil de existir naquela época. Mas Salomão vai muito mais além, quando ele diz, olha, no caminho da sabedoria, diz o Senhor, eu te ensinei, e pelas veredas da retidão, eu te fiz andar. A primeira atitude de Ezequias, que tem muito a ver com os nossos dias, para a nossa igreja atual, é procurar fazer o que é reto perante o Senhor. Não importa o preço que tenhamos que pagar, não importa as dificuldades que tenhamos que viver,
Nós precisamos ser retos perante o Senhor, e não perante a homens. Nós precisamos fazer o que é reto perante o Senhor. E uma segunda atitude que ele nos traz está no versículo 4. Diz o texto assim: ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ezequias remove todas essas coisas que existiam no meio do povo, que levavam o povo à idolatria. Ezequias tira do meio do povo, e é interessante que o texto aqui diz a respeito de uma serpente, como diz o texto aqui, uma serpente de bronze que Moisés fizera. Vocês têm ideia de quanto tempo havia esse fato da serpente de bronze para esse momento? Vocês têm ideia de quanto tempo tenha passado? Quanto tempo aconteceu da serpente de bronze no deserto e agora com o rei Ezequias? Tem ideia? Aproximadamente 700 anos. 700 anos haviam se passado. E o povo havia tomado aquela serpente de bronze que havia sido feita por Moisés para que o povo fosse salvo daquela idolatria deles. Eles haviam pego aquele objeto e levado e caminhado com eles durante todo esse período e até agora. Eles adoravam isso como se aquela serpente de bronze é que havia sido a razão da salvação e do perdão deles. Nós precisamos entender, amados, que essa serpente ela foi preservada no início como um memorial da misericórdia de Deus para com os israelitas, quando eles estavam no deserto. Mas com o tempo ele havia se tornado um objeto de adoração idólatra, que fazia o povo pecar. Ezequias, temente a Deus e zeloso dele, destruiu, evitando que as novas gerações caíssem nesse erro maligno, que já acontecia há mais de 700 anos. É a transformação de um símbolo maravilhoso da graça de Deus em um objeto de idolatria. Hoje em dia, muitos agem desta maneira. Transformam símbolos da graça do nosso Deus como símbolos de adoração. Colocam uma Bíblia exclusiva na sua sala para que nada de mal aconteça. Colocam um copo de água em frente à televisão e oram para que Deus possa purificar ou salvar eles, como se aquilo tivesse efeito. Símbolos sagrados da graça de Deus, usados como idolatria na vida das pessoas. E Ezequias sabia muito bem que enquanto isso não fosse retirado do meio do povo, não adiantava nada a ele, única e exclusivamente como rei, mudar a vida, mudar a sua vida, ter determinações do que fazer. Ele sabia que somente quando essas idolatrias fossem retiradas do meio do povo, que o povo fosse orientado, ensinado a buscar novamente o verdadeiro Senhor, é que uma transformação poderia acontecer em Judá. E nos dias de hoje, amados, não é diferente. Nós precisamos entender que qualquer tipo de idolatria que é colocada em nossas vidas antes de Deus, precisa ser retirada. Eu não sei o que é na sua vida a sua idolatria. Talvez seja sua esposa, talvez seja seus filhos, talvez seja seu emprego, talvez seja seu carro, sua casa, não sei o que é. Que você dá muito mais valor do que o poder de Deus na sua vida. Faz uns 2 meses eu estava lendo o livro de Gênesis novamente. E tenho acompanhado alguns capítulos da TV Record a respeito de Gênesis também. E vi o momento em que Abraão se coloca diante de Deus e Deus pede seu filho Isaque para ser sacrificado. E o capítulo que eu assisti na TV me
coloca uma frase que eu achei muito interessante, que não é relato bíblico, mas que eu não duvido que tenha sido feito esse questionamento por Isaac para Abraão. Quando ele pergunta para o pai assim: pai, e se o senhor tivesse negado a Deus me entregar como sacrifício? Quando Deus pediu para o senhor me entregar em sacrifício, e se o senhor não quisesse, negasse esse pedido de Deus, essa ordem de Deus? O que aconteceria? Abraão virou para Isaac, meio pensativo, e disse: eu não seria digno de Deus. Eu não seria digno de ter sido escolhido por Ele, porque Ele está acima de tudo para mim. E eu tinha plena certeza que mesmo que eu tivesse que sacrificar você a Ele, Ele faria o melhor para cumprir a sua promessa para comigo. Eu creio que é isso que nós precisamos ter em mente, amados. Que toda a idolatria, tudo aquilo que está na frente de Deus no nosso viver, precisa ser retirado, sabendo que Deus faz as melhores coisas para nós. E Ezequias tinha muita certeza disso. É por isso que ele tira do meio do povo toda a idolatria, para que o povo se voltasse novamente ao Deus verdadeiro, aquele Deus que havia sido Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, e chegado até os dias deles. Mas uma terceira coisa, além de fazer o que é reto perante o Senhor, além de remover toda a idolatria, diz o versículo 5, que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes ou depois dele. Essa palavra confiar, aqui confiou no Senhor, vem do hebraico barak, que quer dizer prostrar-se. Se prostrar diante do Senhor, sabendo que Ele faz todas as coisas. Ezequias foi o único na sua confiança em Deus. Período em que Isaías está nessa direção, profetizando. Jeremias também, que vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor. Os tempos eram difíceis, mas Ezequias faz a sua opção. Ele confia no Senhor, sendo que antes dele, nem depois dele, existia o rei semelhante. Em confiança. Confiança em Deus, nós precisamos entender que consiste em enxergar nas situações mais difíceis o que Deus está tentando mostrar. O que Deus quer que nós façamos. Onde Ele quer que nós estejamos. E o que Ele quer que você seja, ou que nós sejamos. Confiar em Deus é discernir essas perguntas, essas palavras na nossa vida. Será que você confia em Deus? Diz o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ezequias sabia muito bem disso, que ele, por ele mesmo, nada poderia fazer, que Judá, por ela mesma, jamais poderia fazer alguma coisa que fosse. É por isso que diz o texto que ele confia no Senhor, Deus de Israel. Não era um Deus qualquer, não era um ídolo qualquer, mas ele confiou plenamente no Senhor. E o versículo 6, primeira parte, diz assim também: porque ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Nós observamos que Ezequias se manteve firme, se apegando ao Senhor, mesmo nos momentos em que tudo se virava contra ele.
Se a gente continuar lendo a história dos versículos 13 em diante, nós vamos ver que é um período crítico. Quando Ezequias resolve não se obedecer ao rei da Síria, ele então resolve cercar Judá, resolve invadir Judá. Seria um momento de muita dificuldade, mas Ezequias apega-se ao Senhor. Ele se prostra diante do Senhor e pede a libertação do Senhor. Essa era uma exigência de Deus, uma plena obediência, uma obediência dinâmica que permite Deus revelar a sua vontade a todos aqueles que confiam nele. E é isso que acontece. Precisamos entender que toda geração, ela precisa de líderes e servos dedicados que confiem em Deus e sigam as suas orientações. A sociedade de hoje não vê interesse nas igrejas, porque as igrejas não têm se prostrado diante de Deus e não têm revelado o verdadeiro Deus para eles. Nós dizemos para eles, olha, venha para Jesus que Ele vai mudar a sua vida, mas a nossa vida não revela isso. Nós queremos ser pessoas que se distinguem na sociedade, mas o nosso viver não é coerente com aquilo que nós falamos ou com aquilo que Deus quer. Quando diz o texto aqui que Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, ele está querendo dizer isso. Apegar-se a Deus e na sua palavra. Conhecer, ter o verdadeiro sentido. Isso é muito claro nas nossas vidas nos dias de hoje, amados. Nesse ativismo que nós vivemos, quanto tempo da nossa vida nós investimos na leitura, na oração, na meditação para com as coisas de Deus? Nós já acordamos atrasados, temos uma vida corrida, passamos o dia inteiro trabalhando, muitas vezes fazendo diversas coisas, chegamos em casa cansados, muitas vezes deitamos no sofá e ligamos a televisão para talvez pegar no sono, ou o que quer que seja, e voltamos a dormir e no dia seguinte é a mesma coisa, e queremos que Deus nos abençoe, queremos conhecer mais de Deus, queremos ser testemunhas de Deus, quando Ele não faz parte do nosso dia a dia. O texto diz que para enfrentarmos os desafios da igreja atual, no tempo em que nós vivemos, nós precisamos nos apegar ao Senhor. E a segunda parte do versículo 6 vai dizer, e ele guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ezequias não somente faz o que é reto perante ao Senhor, Ezequias não somente remove do meio do povo toda e qualquer idolatria, Ezequias não somente confia no Senhor diante daquela situação que ele está vivendo, mas Ezequias se apega ao Senhor e guarda os mandamentos de Deus. Ezequias foi alguém obediente ao Senhor, não deixando de seguir os seus mandamentos. Ele seguia com determinação, confiança e firmeza no Senhor, guardando os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, e que depois passou a Josué, quando no seu chamado Deus vai dizer, olha, não cesse de meditar nesse livro da lei, medita nele de dia e de noite, procura fazer tudo quanto nele está ordenado, e assim você prosperará. A palavra de Deus, amados, tem que ser algo constante na nossa vida. Para que nós possamos obedecer a Deus, nós precisamos conhecê-lo. E conhecer a Deus somente através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vejam que o salmista não diz, olha, guardei a tua palavra no porta-luva do meu carro, não guardei a tua palavra na gaveta do meu escritório, não guardei a tua palavra na estante da minha casa. Mas o salmista vai dizer que guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Eu creio que quando nós paramos para examinar todos esses pontos na vida de Ezequias, nós temos que parar para refletir como temos agido. O Senhor, quando ele resolve agir dessa maneira, o Senhor foi com ele. Vejam o que diz o versículo 7. Por causa de tudo isso, diz o texto, assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Coisa bonita, não é? O Senhor foi com ele, logrou bom êxito por onde quer que ele fosse. Ele não serviu aos reis estranhos. Ezequias se manteve fiel ao Senhor, se rebelando contra o rei da Síria e não serviu, porque o Senhor era com ele. Quando Ezequias agiu dessa maneira, ele quebra a relação de vassalagem estabelecida por seu pai Acás com os reis humanos. Nos dias de hoje, amados, se nós quisermos quebrar essa relação de vassalagem com a sociedade ímpia em que nós vivemos, não sendo coniventes com eles, não consentindo naquilo que eles estão fazendo, nos calando, nos omitindo, nós precisamos fazer o que é reto perante o Senhor. Precisamos estar intimamente ligados com Ele, tirando toda a idolatria que existe no nosso meio. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos nos apegar a Ele, aos seus mandamentos, à sua palavra. Porque somente assim, a igreja de Deus será bem-sucedida. E como nós lemos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando João escreve o Apocalipse, a carta de Esmina, ele vai dizer assim: não temas o que tem de sofrer, mas ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Que nós, como povo de Deus, tenhamos coragem, sejamos fiéis a Deus, diante de todos esses desafios que estão à nossa frente. E que da mesma forma como Ezequias se portou diante de Deus, nós também, como seus servos, estejamos nos prostrando, nos colocando diante dele e nos prostrando diante dele, realizando o seu querer em nosso viver, para que assim sejamos a igreja de Deus, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nessa caminhada, e que nós sejamos realmente, que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus.